Prezados amigos, neste vídeo que eu estou gravando, gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de educação clássica. O que vem a ser educação clássica? É um termo que está muito na moda hoje em dia, quando as pessoas buscam saídas para os problemas claros que a gente vê no nosso sistema de ensino. Uma das respostas que vem logo na ponta da língua de muita gente é que nós devemos retomar os princípios da educação clássica. Mas pouca gente entende realmente do que se trata quando se fala de educação clássica. Nesse vídeo, o meu propósito é muito modesto. Eu não vou passar aqui nenhum tipo de orientação profunda de como resolver os nossos problemas educacionais, mas apenas como professor de história, eu quero chamar a atenção de vocês para a essência, vamos dizer assim, do que pode se chamar com propriedade de educação clássica, né? Então, para encontrar esta essência do que seria educação clássica, eu vou me servir aqui de uma obra muito conhecida, né, que no tempo em que ter livros na estante ainda era uma coisa, ainda era um sinal de status, né? Esse aqui era um livro muito interessante de ter na estante por causa da sua grossura, né? Então vocês veem aqui a grossura desse livro, ela é bastante significativa. Então trata-se, claro, né, do famoso Paideia, do Werner Jäger, do grande historiador alemão. O primeiro capítulo do livro Paideia, de Werner Jäger, ele trata justamente do conceito de educação clássica, de onde vem esse conceito. E Jäger ele avança uma tese bastante ousada, não é? Ele diz que o sentido da palavra educação e o sentido da palavra cultura, como nós entendemos hoje em dia, e nós, quando ele fala em nós, ele está falando de nós ocidentais, né? Nós herdeiros da cultura ocidental. Aquilo que nós entendemos propriamente por cultura tem origem apenas na Grécia. Os gregos descobriram o que nós podemos chamar com propriedade de cultura. Por que Werner Jäger diz isso? Para desfazer uma confusão. Por quê? Porque uma das ciências que se desenvolve no começo do século XX, no fim do século XIX, no começo do século XX, é a antropologia. A antropologia e um ramo, né, especializado da antropologia chamado etnografia. A antropologia e o seu ramo etnográfico estudam costumes de povos diversos. E estudam esses costumes sem fazer sobre eles nenhum tipo de juízo de valor. Então, de acordo com a perspectiva da antropologia e da etnografia, qualquer tipo de costume que é cultivado e transmitido no seio de um povo, transmitido no sentido de algo que tem um valor normativo, que deve ser conservado, qualquer coisa que tenha este sentido para um determinado povo é considerado, sob essa perspectiva, como cultura, né? Então, quer dizer, desde a Catedral de Notre Dame, desde a Sainte-Chapelle, até um ritual antropofágico, essas duas manifestações elas podem ser consideradas, sob o ponto de vista etnográfico, como manifestações culturais. Agora, quando nós falamos propriamente no sentido de cultura, num sentido mais estrito, aí o Werner Jäger diz que é necessário nós fazermos uma pequena distinção. E de onde vem essa distinção? Essa distinção vem justamente de um estudo mais aprofundado da história. Quando nós estudamos a história um pouco mais aprofundadamente, nós percebemos que todos os povos, todas as civilizações, elas têm em seu interior uma coisa chamada educação. Elas cultivam uma coisa chamada educação. E o que é educação em sentido muito amplo? Em sentido muito amplo, a gente pode chamar de educação o conjunto de conhecimentos e de práticas que um determinado povo julga como necessários de serem transmitidos pela comunidade de geração em geração, para a própria conservação do tipo humano daquela comunidade, certo? Por quê? Porque é óbvio, se esses conhecimentos que a comunidade julga que devem ser transmitidos não forem transmitidos, esta comunidade acredita que ela mesma, a comunidade, ela se desagregará. Agora, quando surge o povo grego,
esta noção de educação como transmissão de algo valioso de uma geração a outra adquire um sentido que é historicamente revolucionário, um sentido historicamente novo. Quer dizer, a educação para o povo grego que surge num determinado momento histórico, e a gente está falando aqui do período pré-clássico e do período clássico na Grécia, que vai começar mais ou menos no tempo de Homero, no século VIII, século IX, século VIII a.C. Os gregos, a partir deste momento, eles vão cultivar em suas comunidades a ideia de que a educação ela deve ser a formação de um tipo humano superior. De um tipo humano tão superior que seja capaz de exercer aquilo que os gregos entendiam por liberdade. Então, o tipo humano superior era o que para os gregos? O tipo humano superior era um homem livre. E o que é o homem livre para um grego? O homem livre não é simplesmente aquele que tem uma série de direitos assegurados no Código Civil. Para nós, hoje em dia, que perdemos essa noção do que é a verdadeira liberdade, quando nós ouvimos essa palavra, nós imaginamos que liberdade é a permissão para fazermos o que quisermos, né? Ou a permissão para fazermos algumas coisas sem sermos molestados por isso. Para o grego, liberdade era uma coisa totalmente diferente disso. Para o grego, a liberdade ela tinha um sentido profundamente ativo. E por que um sentido profundamente ativo? Porque o homem livre ele é capaz de, olhando para o mundo, ao olhar para o mundo, compreender a estrutura do mundo e saber quais que são as possibilidades que ele tem de ação. E sabendo quais que são as possibilidades que ele tem de ação, ele é capaz, o homem grego, né, o homem verdadeiramente livre, o homem bem formado, ele é capaz de discernir qual é o curso de ação que vai conduzi-lo à verdadeira meta da vida humana. Qual a verdadeira meta da vida humana? Todos nós sabemos, a verdadeira meta da vida humana é a felicidade. Então o homem livre é o quê? O homem livre é aquele que é capaz de conhecer as circunstâncias que estão ao seu redor, de conhecer a comunidade, a natureza e o próprio homem, no sentido de ser capaz de fazer bom uso de todo este conjunto de fatores nos quais ele está inserido, em ordem, quer dizer, a fim de alcançar a verdadeira felicidade. Esta é a função que o homem livre é capaz de exercer. E essa é a meta do processo educacional do homem grego. O homem grego, ele busca, então, ao educar, ele busca formar o quê? Ele busca formar o homem livre. O homem não nasce livre, o homem ele nasce sujeito a uma série de restrições, a começar por restrições que são impostas pelo próprio corpo, a começar por restrições que são impostas pela própria condição humana. Agora, a possibilidade de você sobrepujar, de você vencer essas restrições que são impostas ao seu corpo e ao seu espírito, isso é próprio do homem livre. O homem livre é o quê? O homem livre é aquele que tem um poder grande de agir sobre o mundo, né? Então a liberdade ela é entendida como um poder ativo pelos gregos. Então isto é uma noção extremamente revolucionária e é uma noção que está completamente ausente de todas as outras civilizações que circundavam a Grécia. Então quando a gente olha, por exemplo, para o modelo da civilização oriental, quando a gente olha, por exemplo, para o Egito, o que a gente vê ali no Egito? Nós vemos uma figura considerada muito importante e considerada como dotada de poderes até sobrenaturais, que é o faraó, e nós vemos uma massa de homens subjugados pelo poder deste grande homem e pelo poder dos deuses e das forças naturais. Então, quer dizer, o homem egípcio ele não é educado para ser livre, ele é educado para obedecer. E nós percebemos isso pela arte egípcia. Agora, se nós compararmos, eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma obra de arte egípcia e uma obra de arte grega, para nós podermos discutir um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, isto que eu estou falando. Então, vejam só, nós temos aqui uma imagem encontrada num templo egípcio,
de uma princesa comendo o seu café da manhã. Então está aqui o De Jejum da Princesa. O que nós percebemos aqui nessa imagem? Nós percebemos que a imagem, primeiro, o artista que a desenhou, ele tinha perfeito domínio da técnica. O que significa dizer um artista ter o perfeito domínio da técnica? Significa que ele é capaz de fazer com as suas mãos exatamente o que a sua ideia está pensando, exatamente o que a sua cabeça, que a sua inteligência está concebendo, melhor dizendo. Então, o artista que tem o perfeito domínio da técnica, ele é aquele que consegue, com as suas mãos, materializar perfeitamente aquilo que a sua inteligência está concebendo. Então, esse artista que fez isso aqui, que fez essa imagem, ele tem o perfeito domínio da técnica. Agora, como que ele retrata a princesa egípcia? Ele a retrata de uma maneira que a gente pode chamar de uma maneira estática, né? Então, ele capta um momento da sua vida, que é o momento em que ela está fazendo o seu de jejum, momento em que ela está tomando o seu café da manhã. E ele retratou aquilo ali num templo egípcio. E essa imagem chegou até nós. Então, nós percebemos que a arte egípcia, ela nos transmite uma imagem do homem extremamente estática. Então, ela capta determinados momentos, ela capta determinadas posturas fixas do homem e as materializa na obra de arte. Agora, quando nós passamos para a arte grega, nós vemos um outro tipo de ideia que o grego busca materializar na sua produção. Então eu queria mostrar aqui para vocês, talvez aquilo que é a escultura mais famosa de toda a arte grega, que é a escultura do Discóbolo. Todo mundo conhece essa escultura. Então essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês é uma imagem de uma reprodução, claro, que está sem cabeça. Mas mesmo estando sem cabeça, nós somos capazes de ver aqui aquilo que eu quero mostrar para vocês e que eu quero frisar. Então vejam só, temos aqui o Discóbolo. Eu quero que vocês notem os detalhes do corpo do atleta que está sendo retratado aqui. O que o Discóbolo vai fazer? O Discóbolo ele vai arremessar um disco. Quando nós olhamos para a escultura do Discóbolo, o que nós percebemos? Nós percebemos que ele está com o corpo, com todos os músculos mobilizados para fazer este arremesso e para fazer este lançamento. E quando nós percebemos isso, quando nós percebemos cada detalhe que a estátua quer nos passar, nós, de cara, chegamos à conclusão de que o atleta ele vai acertar o lançamento, ele vai acertar no ponto preciso para onde ele está arremessando o disco. Por quê? Porque cada movimento do corpo dele cada detalhe do corpo dele está exprimindo a ideia de um movimento. Mas não a ideia de um movimento irracional e desordenado, não, é a ideia de um movimento perfeitamente ordenado para um fim. Olhem só isso que interessante, pessoal. A estátua do Discóbolo, ela mostra para nós um movimento, a ideia de um movimento perfeitamente direcionado para um fim. Isto, veja, os gregos eles eram capazes de fazer isso numa estátua. O que é uma estátua, pessoal? Uma estátua é a forma mais estática de obra de arte, não é? É a forma mais estática de obra de arte, é uma estátua de mármore. O que os gregos conseguiam fazer com uma estátua de mármore? Eles conseguiam retratar um movimento direcionado para um alvo e que vai perfeitamente atingir esse alvo. Olha só que beleza, pessoal. Isso é incrível. Por que isso é incrível? Porque isso retrata para nós um valor que era profundamente caro aos gregos. Qual é este valor? Este valor é que tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem empreende neste mundo, ele está direcionado para um fim. E ele está direcionado para um fim bom e para um fim preciso. Só que para alcançar este fim bom, para alcançar este fim preciso, é necessário um processo de preparação. É necessário um processo de moldagem. É necessário um processo de moldagem que inclua ao mesmo tempo o corpo e ao mesmo tempo o espírito. Se, por um lado, a escultura
é uma obra de arte estática e os gregos eram capazes de manifestar nela este movimento do corpo e do espírito em direção a um fim desejado, que é um fim bom, as outras obras de arte que os gregos elaboraram, elas estavam ainda mais impregnadas desta ideia. Então, o que nos diz aqui o Werner Jäger, no primeiro capítulo do seu livro? Ele diz assim, olha, nós devemos buscar a essência da educação grega, não na sua escultura, mas nós devemos buscá-la na sua poesia, e nós devemos buscá-la, ao final das contas, no fruto mais maduro que este espírito profundamente educador dos gregos produziu, que é a filosofia. O que busca transmitir a poesia grega? A poesia, nós dizemos aqui, desde a poesia lírica até as obras, desde a poesia épica, claro, né, a poesia épica com Homero, passando pela poesia lírica até as grandes tragédias do ciclo ateniense. O que o grego buscava mostrar nessas obras de arte? Ele mostrava tipos humanos profundamente articulados. E profundamente articulados com o quê? Articulados com a totalidade do universo. Esses tipos humanos, eles buscavam realizar, nós podemos dizer assim, um ideal de perfeição humana. E ao buscar este ideal de perfeição humana, alguns serão mais bem-sucedidos e alguns serão menos bem-sucedidos. O grande exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos é o exemplo do episódio final, né? Ou, vamos dizer assim, do episódio anterior, semifinal, da Ilíada de Homero, que nós temos diante de si, né? Que nós temos frente a frente, se enfrentando, né? Os dois grandes personagens que são o Aquiles e o Heitor. Hoje em dia, se a gente assiste qualquer filme de Hollywood ou qualquer novela da Globo, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um herói bonzinho, a encarnação do bem, e do outro lado nós vamos encontrar um bandido totalmente maligno, que só é capaz de fazer maldade. Os dois vão se enfrentar e o bonzinho vai vencer o malzinho, né? Quer dizer, agora, pelo menos até um pouco tempo atrás, né, a Rede Globo ela tinha mudado um pouco a sua vamos dizer assim, tinha mudado o seu perfil e alguns vilões se deram bem no final de algumas novelas, né? Só para mudar um pouquinho, para mudar um pouco a perspectiva. Mas mesmo assim, as imagens elas permaneciam as mesmas. Quer dizer, de um lado você tinha o bonzinho e do outro lado você tinha o malzinho. E aí o bonzinho ganha do malzinho, ou no caso das novelas mais recentes da Globo, o malzinho ele se dá bem, né? E consegue fugir do castigo, fugir da punição. Agora, se a gente olha para a Ilíada de Homero, o que nós temos? Nós temos de um lado Aquiles, que ele manifesta um heroísmo profundamente intenso, que é o heroísmo do sujeito que é capaz de praticar um grande ato, mesmo sabendo que ele vai morrer depois disso. Por quê? Porque ele nasceu para praticar um grande ato. E se ele não praticar o grande ato, ele vai trair tudo que significa a vida dele. E do outro lado, quem que você tem? Do outro lado você não tem um malzinho. Do outro lado você tem um Heitor, que é um sujeito que está defendendo a própria família, está defendendo a esposa e os filhos, está defendendo a sua pátria, que está ameaçada por um exército estrangeiro invasor por conta de um crime que ele, Heitor, não cometeu. Então o Heitor ele é um personagem profundamente heróico. Você tem então na Ilíada o quê? Você tem dois tipos humanos superiores, dois tipos humanos que nós, réis mortais, olhamos de longe aqui e nós ficamos até com um sentimento de veneração e de respeito. Por quê? Porque são dois tipos humanos capazes de fazerem coisas que nós, réis mortais, olhando para nossas próprias forças, nós pensamos não conseguiríamos fazer, né? Não conseguiríamos fazer, ou teríamos que comer muito feijão com arroz para chegar até onde eles chegaram. E os dois se enfrentam e o Aquiles vence. Então, nós
a primeira sensação que nós temos com aquilo que vemos acontecer com o Heitor é uma sensação de profunda tristeza. Por quê? Porque nós simpatizamos com o Heitor. Ele é um sujeito bom. Ele é um sujeito bom e heróico. Né? Então a gente tem a simpatia natural por ele. Por que a poesia grega nos apresenta esses dois tipos? Ela nos apresenta esses dois tipos porque eles são tipos humanos superiores. Porque a educação grega ela vai tentar, durante toda a sua história, formar tipos humanos superiores. E o que são tipos humanos superiores? São justamente os homens livres. Quando Heitor, pouco antes de ir brigar, ou melhor, antes de enfrentar Aquiles, quando Heitor conversa com sua mulher Andrômaca, eu não me lembro exatamente os termos da conversa, faz tempo que eu li esse livro, mas coloca-se a possibilidade dele fugir, né? E ele prontamente despista essa possibilidade. Ele diz: eu não vou fugir de jeito nenhum, é o meu dever enfrentar este perigo. Não é? O Heitor, então, como ele se coloca? Ele se coloca como um homem livre e consciente. Né? Ele marcha rumo à morte, que ele sabe que vem, mas ele marcha de maneira livre. Por quê? Porque ele sabe que está cumprindo o seu dever. Então a gente olha para ele e a gente percebe que é um tipo humano superior. Os gregos, eles vão sempre apresentar nas suas obras literárias esse tipo humano superior. Por quê? Porque era a meta do seu processo educativo. Os gregos, eles eram formados para isso. Eles eram formados para serem capazes de praticar ações do valor desses homens. E é isso que buscava a educação grega. Agora, um outro aspecto muito interessante e que nós não podemos esquecer quando nós falamos de educação clássica. Esse fruto maduro da educação clássica, né, que se desenvolve na poesia e depois vai se desabrochar de maneira perfeita na filosofia, ele surge num determinado contexto social. E qual é esse contexto social? É que o homem grego, ele não se enxergava a si mesmo como um indivíduo totalmente independente e destacado da sua comunidade. Não, ele pensava que deveria desenvolver-se ao máximo como ser humano. Para quê? Para ser um homem útil à sua comunidade. Os gregos, a ideia clássica de educação é uma ideia profundamente ancorada dentro da comunidade. Então o grego, como ele via a si mesmo? O grego ele via a si mesmo como um membro da comunidade, não como um indivíduo totalmente fechado em si e descolado. A visão que os gregos tinham do mundo era uma visão que nós podemos chamar de orgânica. Qual é a diferença entre o orgânico e o inorgânico? O orgânico vem da palavra órgão. Não é? O cidadão, o que é o cidadão? Ele é um órgão do grande organismo que é a cidade. E os órgãos, para que o organismo funcione bem, os órgãos precisam ser saudáveis e funcionar bem e funcionar da melhor maneira que eles possam funcionar. Então, como que os gregos eles ensinavam que os jovens eles deveriam se educar? Eles ensinavam que os jovens eles deveriam se educar para melhor servir a cidade. A cidade, a comunidade política, ela era a meta do desenvolvimento profundamente humano. Então a visão que os gregos tinham era uma visão profundamente orgânica. Quer dizer, quando você tem uma visão orgânica do mundo, você percebe que as coisas elas são órgãos de um organismo maior. E se o ser humano ele é um órgão da cidade, a cidade ela é um órgão da onde? Ela é um órgão do universo. Se a cidade ela possui determinadas leis e regras que devem ser obedecidas por todos os homens, também no macrocosmo, o universo ele deve ter leis que valham para todos os entes. E no microcosmo, o homem ele deve ter leis que valham para o funcionamento do seu princípio espiritual, que é a sua alma. Olha que interessante. Então os gregos eles perceberam, melhor dizendo, que tudo está interligado. Existe uma lei que rege a ordem cósmica, existe uma lei que rege o universo, existe uma lei que rege a comunidade política, a cidade, e existe uma lei que rege o espírito humano.
E como que você se torna capaz de educar? Você se torna capaz de educar quando você conhece essas leis, quando você conhece a lei que rege o cosmo, que rege o universo, quando você conhece a lei que rege a cidade e quando você conhece a lei que rege o ser humano. Mas notem bem, quando eu falo aqui em lei, eu estou dizendo, lei é aquela regra, é aquele tipo ideal que faz com que um determinado elemento ele funcione bem. Então a lei, ela visa o quê? Ela visa ao bom funcionamento, não ao funcionamento mais ou menos. Quando nós pensamos em lei, nós abrimos algum código de leis aqui no Brasil, a primeira coisa que nós pensamos é, bom, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, né? Mas os gregos, quando eles pensavam em lei, eles não estavam pensando numa norma que é editada por um parlamento. Não, eles estavam pensando da regra que faz um determinado elemento funcionar bem. E é por isso que os gregos foram capazes de desenvolver uma teoria tão profunda como a teoria das ideias de Platão. O que é a teoria das ideias de Platão? O que é o mundo das ideias de Platão? É o mundo das coisas como elas são na sua eternidade. E o mundo das coisas como elas são na sua eternidade é um mundo belo. É um mundo belo e bem ordenado. E é um mundo que pode ser alcançado pelo quê? Pode ser alcançado pela inteligência bem formada. E a inteligência bem formada, efetivamente, para ela ser bem formada, ela precisa estar presente num corpo bem formado, num corpo que foi treinado para executar movimentos que são harmoniosos, para executar movimentos que estejam de acordo com o funcionamento que ele, corpo, deve ter. E movimentos que favoreçam o desenvolvimento daquilo que é superior. E o que é superior no homem? É o princípio espiritual, é a alma. Vejam que interessante. Então, um poeta que escreveu na época da Batalha de Maratona, quer dizer, bem antes de Platão, quase no ano 500 antes de Cristo, ele disse que o homem deveria ser formado de maneira perfeita e sem mancha, em mãos, em pés e em espírito. Vejam só, isso é um verso de um poeta grego, muito anterior a Platão. Então, quer dizer, os gregos eles já tinham essa visão da formação integral do ser humano, visando o desenvolvimento da inteligência para ser capaz de alcançar as leis do cosmo, as leis que regem o universo para funcionar bem, assim sendo capaz de encontrar as leis que fazem a cidade funcionar bem, para assim ser capaz de verificar e de identificar as leis que fazem com que o ser humano funcione bem e encontre aquilo que ele busca, que é a felicidade, é a boa vida. Isso então, pessoal, essa é a essência da educação clássica. Isso é o que os gregos entendiam por paideia. Paideia é um termo intraduzível, não dá para traduzir. Mas nós podemos compreendê-lo dizendo que ele é um processo de formação do homem visando o desenvolvimento perfeito daquilo que ele tem de mais elevado. Perfeito e harmônico de todos os seus elementos, tendo em vista aquilo que ele tem de mais elevado, que é a inteligência. E a inteligência deve funcionar para quê? Para conduzir o homem à sua finalidade última, que é a felicidade. Entendem? Então, esta é a essência da educação clássica. Isso foi o que os gregos desenvolveram. E isto foi o que os gregos passaram para os romanos. Os romanos, eles foram alunos dos gregos. Quando Otávio Augusto organiza o Império Romano, se torna o primeiro imperador romano, o que ele tem em vista? Ele tem em vista um projeto civilizatório. E quem que vai dar a regra desse processo civilizatório? É a educação que os romanos aprenderam dos gregos. Também, quando nós olharmos para a história da Europa cristã, qual é o processo educativo que os cristãos vão adotar nas suas escolas, que vão desde as escolas monásticas até as escolas catedrais, passando pela universidade? Vai ser o processo educativo dos gregos, que é o processo que desenvolve a inteligência humana até o máximo grau da sua perfectibilidade. Vejam só que interessante. E este foi o ideal de cultura que formou a civilização ocidental e que é próprio e específico do mundo ocidental. Então, este é um patrimônio que os gregos nos legaram e que é importante que nós o conheçamos. Por quê? Porque toda tentativa que fizermos de elaboração de algum projeto educacional tem que ter
primeiramente em vista os fins que esse projeto educacional deve buscar. E os fins que todo projeto educacional deve buscar, descobriram os gregos, são o desenvolvimento último e perfeito da inteligência para que o homem seja capaz de ser livre e, com liberdade, seja capaz de dominar as circunstâncias que estiverem ao seu alcance dominar para alcançar a verdadeira felicidade. Então é isto, esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês como introdução a este tema tão interessante que é o tema da educação clássica. Muito obrigado por me acompanharem e até a próxima.